Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes aí do podcast G12 Mastercast. Nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia com ilustres convidados, no dia após a nossa palestra aí, nosso encontro de todos os meses lá do G12. Hoje eu estou com queridos amigos aqui, nosso amigo Sérgio da Ulissan, novo integrante do G12, fazendo parte aí do nosso grupo de empresas e chegou para fazer diferença, né, Sérgio? Com certeza. Feliz, né, de estar num grupo como esse. E foi muito boa a palestra de ontem e vamos começar a discutir hoje aqui com o pessoal da Segurama. Maravilha. E hoje nosso entrevistado, nosso querido amigo Pedro Erlon, da Segurama, fez uma grande palestra ontem, mostrou um conhecimento gigantesco para a gente, para os nossos síndicos. Diga aí um pouquinho sobre, se apresente, né, primeiramente, e diga um pouquinho sobre a Segurama, como surgiu a Segurama e quem é Pedro Erlon. Vamos lá. O Pedro Erlon, né, como falam, entrei nesse segmento condominial, acho como a maioria, né? Me tornei síndico, né, no ano de 2015, eu fui aquele único que teve a coragem de levantar a mão na Assembleia, e aquilo, a partir daquele momento, mudou muito a minha trajetória profissional e pessoal, né? Eu acho que, como todos que estão aqui, a gente é fisgado, né, por essa paixão que é o segmento condominial. E a questão do seguro, tudo a ver, né? A gente acabou se especializando naquilo que gosta bastante, que é o condomínio, os prédios, né? E a empresa na qual eu faço parte é muito ligada à construção civil, né? Então, tudo a ver. Hoje a Segurama atua em condomínios comerciais, horizontais, verticais, né? Atuamos no estado de Sergipe, Bahia e Alagoas, né? E Alagoas, para a gente, tem sido, não uma surpresa, mas assim, tem nos trazido muitos bons momentos. É como se a gente estivesse realmente construindo algo novo do zero e com muita alegria, muito entusiasmo. A gente sente numa palestra daquela, né, o quanto é importante a gente desprender de tempo, né, para tirar dúvidas. E se a gente deseja um mercado melhor, a gente precisa capacitar o mercado. É verdade. Né? Então, muito bom. O G12 está fazendo algo inédito, eu acho que não só a nível do Nordeste, mas talvez do Brasil. O G12, né? Para quem não sabe, para quem está chegando agora no nosso podcast, quem está entendendo um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, o G12 surgiu da necessidade de algumas empresas, né, de trazer para o mercado algo um pouco conhecimento gratuito, tentar trazer um mercado um pouquinho mais honesto, né, livre aí de propina, corrupção, que a gente tanto tem vícios enormes, né? Então, algumas empresas se juntaram, empresas consolidadas no mercado, trazendo um mercado mais transparente, mais fácil de trabalhar e que possa ser confiável, né? Mas voltando aí um pouquinho para a palestra de ontem, Pedro, me diz, surgiram várias dúvidas, né? Então, trazendo dúvidas do pessoal que participou, nossas. Fala um pouquinho sobre seguro predial, né? Quais são os principais cuidados no momento da contratação do seguro em um condomínio? Diga um pouquinho. Como síndico, eu acho até uma tarefa muito ingrata do síndico ele ter que contratar seguro, né? Ter que contratar tantas coisas que o síndico não tem aquele conhecimento específico para fazê-lo. É realmente uma tarefa muito complexa. O seguro, até para quem é entendedor do seguro, para quem é corretor de seguros, e aí ontem na palestra eu frisei muito isso, consultor de seguros não é corretor de seguros. Quem vende seguros não é corretor de seguros, né? Então, a gente tem que, primeiro de tudo, Renato, o síndico, contratar ou fazer as cotações com um corretor de seguros. Pedro, como é que eu vou saber se é consultor, se é vendedor, se é corretor? Ontem a gente explanou bastante isso. Todo corretor de seguros ele possui uma entidade na qual ele presta, né, vamos dizer assim, contas. Né? A gente é regulamentado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Né? É um órgão governamental, ele é ligado ao Ministério da Economia. Né? Olha aí. Então, não é uma associação privada, não. Então, você pode exigir e deve exigir desse corretor a certificação dele.
se ele é um corretor que está com certificado ativo ou não. Se esse corretor de seguros, ele possui, no caso do prédio, ele tem que possuir uma certificação chamada SUSEP Plena, certo? O que é a SUSEP Plena? É uma SUSEP na qual ele pode fazer qualquer tipo de todos os ramos do seguro. Seguro embarcação, aviação, patrimonial, vida, tudo. É bem segmentado. Não, é como uma especialidade médica, né? Sim. O Pedro decidiu, né, optou por quê? Algumas linhas, né, do seguro. Seguro patrimonial, que é empresarial e seguro condomínio, e uma coisa que eu faço de muito bom grado e gosto muito, que é o seguro de pessoas, seguro de vida, né? Posso fazer o seguro automóvel? A maioria faz. Eu, Pedro, não tenho identificação com esse ramo do seguro, Claro. então eu não faço, né? É uma opção. Mas cada vez que você se especializa mais, né, você consegue prestar um serviço melhor. Resumindo, então, deixando mais claro, a SUSEP é como se fosse um CRM, um CRO. Ela vai regulamentar o setor, ela vai fiscalizar o corretor de seguros, fiscalizar as seguradoras, né, as corretoras de seguro. Porque como corretor de seguros, você pode ser, não precisa ter empresa, tá? Você Sim. pode ser pessoa física ou jurídica. O Pedro, que está aqui falando, eu tenho 2 SUSEPs. Eu tenho a de pessoa física, eu já poderia atuar dessa forma, Claro. e tenho a pessoa jurídica. Por que isso? Comercialmente falando, né, a gente consegue condições comerciais como pessoa jurídica melhores do que como pessoa física, né? Entendi. E tem uma dúvida, era bom ressaltar no começo, o corretor ele não trabalha para seguradoras. Não trabalha para a seguradora. Não é Nós funcionário. somos, não, o vínculo é nenhum com as seguradoras. Nós Sim. somos intermediários do negócio. Nós somos intermediários entre a seguradora e o segurado, né? Então, eu costumo sempre dizer, e ontem eu ressaltei isso, o corretor ele está do lado de quem tiver a verdade, né? Porque fica aquela visão, né, de que o corretor ele é funcionário ou ele é... Não, ele é pago pela seguradora, então ele é da seguradora, ele é pela seguradora. Não é assim que funciona. Então ele vai ser tendencioso a fechar Não com é aquela assim que seguradora. funciona. Não é. Não é assim que funciona. Interessante. Inclusive, nós, corretores de seguro, tivemos um desafio muito grande, há cerca de 2, 3 anos atrás, que a profissão quase foi extinta, né? Muita tecnologia, a regulamentação querendo mudar, só que o serviço que é prestado aqui no Brasil, a gente bate muito de frente com as seguradoras, né? Inclusive, seguradoras que prestam mau serviço, os corretores, ele automaticamente deixam de lado aquela seguradora. A gente quer prestar um bom serviço, mas a gente tem que ter uma retaguarda da seguradora e o DNA da seguradora. Existe isso também, tá? Aquela seguradora que ela é mais propensa a ter uma boa regulação de um sinistro. Aquela seguradora que a comunicação é fluida. Então, o corretor de seguros ele não quer problema para si, imagine para o segurado. Pedro, seguindo aqui essa linha, né, que o Renato falou. Ontem eu vi na palestra, e até para desmistificar o pessoal, né? É verdade que o seguro condominial é obrigatório? E se ele fosse, o síndico precisa ter anuência do conselho para realizar essa contratação? Pronto, seguro condominial ele é obrigatório, né? Aqui no Brasil começou realmente há muito tempo atrás. Nós temos legislação falando desde 1964 até o novo Código Civil, né? Em 2002, né? Falando da obrigatoriedade da contratação do seguro. E a lei, que é superior a regimento interno, é superior à convenção. Não tem nenhum advogado aqui hoje, mas todos nós somos do mercado, entendemos e sabemos. Não adianta, o Código Civil ele é superior a essas outras normas que são internas do condomínio. E no Código Civil fala que cabe ao síndico contratar o seguro. Ele não diz, cabe ao síndico e ao conselho, cabe ao síndico e à assembleia, ou cabe ao conselho ou à assembleia. Ele só fala do síndico. É uma tarefa ingrata, né? Se você for ver, o único CPF que consta na Receita Federal é o do síndico. Então ele não precisaria dessa anuência? Não é necessário essa anuência. Por transparência, por compliance, por gestão, é de bom grado e que se ele conseguir fazer isso em tempo hábil, né? Isso daí é uma das coisas que deixa a gente como corretor de seguros mais em apuros, né? Quando o síndico deixa para fazer o seguro de última hora. Se ele conseguir fazer em tempo hábil,
levar o assunto à assembleia, fazer uma reunião com o conselho. Olha, fiz aqui reunião com 3 corretores, as propostas são essas. Aí sim, vamos dizer que é um exemplo de compliance, de gestão, né? Mas deixar para a última hora, porque não marcou a assembleia, porque o conselho ainda não deliberou. Eu me deparo com isso toda semana. O síndico diz, olha, o pessoal está viajando, os conselheiros, e a gente não conseguiu se reunir ainda para deliberar sobre o seguro. Ele está correndo um risco, inclusive com o patrimônio dele, porque se a gente tiver um sinistro... Eu tenho um case aqui, um caso hoje, de seguro que vence hoje, e o síndico ainda não teve a anuência do conselho. Então ele vai perder a cobertura nesse caso. À meia-noite de hoje ele vai perder a cobertura. E qual seria o tempo, Pedro? O tempo ideal, né? O ideal para que eu faça uma renovação ou um seguro novo? Boa pergunta. 15, 20 dias antes. Você faz um processo calmo, tranquilo. E está acontecendo em algumas companhias o quê? Devido a muita fraude, devido ao aumento muito grande da sinistralidade, mesmo sendo renovação, algumas companhias estão pedindo vistoria novamente. Então, imagina se ela pede vistoria, você fez ali, faltando 3 dias, você dá o ok para o corretor e, na hora dele transmitir, a companhia solicita a vistoria. Ah, Pedro, está coberto. Não é assim, está coberto. Só vai estar depois da vistoria. Tem que ter a emissão da nova apólice para estar coberto. Alguma companhia tem alguma cobertura técnica, mas isso não é regra, isso é de cada companhia. Então, a gente não pode achar, não, eu já autorizei, né, já está aqui, eu já mandei renovar. Mas tem todo um rito, né, tem todo um processo interno. Então, para uma assimilação melhor, eu só vou ter o seguro renovado com a nova apólice. Com a emissão da apólice. Da nova apólice. Enquanto não, o prédio fica de seguro. Se terminou a vigência e a gente está posterior ao prazo dessa vigência que terminou, está descoberto. A gente não pode contar... Não, porque a seguradora do meu amigo, ela diz que cobre. Não é assim. O que as condições gerais da sua apólice diz? A gente tem que se ater a isso. É complicado. E eu acho que muitos demoram porque eles ficam avaliando em relação a valores, preço de mercado, vem outros corretores. Insegurança. Como não conhece o assunto, aí tem medo de bater o martelo. De bater o martelo. Mas explica um pouquinho, existe diferença de seguro de um para o outro? Existe o mais caro, o mais barato? Como é que é a avaliação em relação a isso, Pedro? As seguradoras hoje, é engraçado, tem síndico que pergunta assim, essa seguradora é boa? Eles perguntam muito, né? Não é questão de ser boa ou não. Existe no seguro uma questão de identificação com o produto. Nós temos seguradoras hoje no mercado brasileiro excelentes, mas que são especialistas, por exemplo, em frota de veículos. Sim. E aí essa seguradora, de repente, gera ali uma demanda interna e um apetite para aquele produto novo, que é o quê? O patrimonial, o seguro, condomínio. Então, a expertise toda daquela companhia é em seguro para frota, para veículos, e, de repente, ela está desenvolvendo uma área nova, desconhecida, que ainda não tem uma tabela de sinistralidade, estatística. Vejam que o know-how, né, o core business dessa companhia não era isso. Sim. Então, vocês acham como é que vai ser a tratativa? Vai ser um pouco difícil. Então, nós, como corretores, chegamos para trabalhar com o segurado as companhias que têm mais identidade com aquele produto. E a gente sabe disso, porque se hoje eu atendo 140 condomínios, eu já tive muito sinistro. Claro. Então, eu sei como é o processo pela companhia A, pela B, pela C. Né? Então, a gente sabe, essa companhia é uma companhia séria, mas para o seguro condomínio, o processo interno dela não está muito adaptado. Isso pode mudar de um ano para o outro, né? Isso pode melhorar. Então, o trabalho do corretor, e falando do preço, né? Sim. Muita companhia entra em um determinado produto, né? Até para iniciar aquele trabalho, às vezes com um ticket baixo. Né? Para ganhar mercado. Para ganhar mercado, não tem histórico ainda de sinistralidade daquele produto, isso vai ser ao longo do ano, né? E aí, de repente, ela, poxa, 2022 entrei com produto, rapaz, é muito sinistro, viu? Olha, aí muda a tabela, a precificação muda,
E o síndico toma aquele susto, né? Ele, rapaz, o que não justifica isso não. A inflação foi 4% ao ano, aumentou 30% o seguro. O que acontece? A sinistralidade, é bom que fique o registro, né? Ela é fator determinante no seguro. O seguro, ele cobra um evento futuro, um evento incerto, que é o sinistro, né? Então, se no ano de 2022 a gente pode ter uma variação aí de 20, 30, 50% a mais de sinistros, né? A companhia vai ter que, no ano seguinte, readequar essa precificação, essa tarifa, esse prêmio. Então, existe uma tabela de preços? São dados estatísticos. Certo. É um atuário, né? Quem é que precifica isso, né? As seguradoras têm equipes, né, que têm os profissionais que são atuários, são, vamos dizer assim, um estatístico mais aprofundado no tema, né? E ele vai estudar todas essas nuances, né, estatísticas para poder precificar aquele produto, que pode variar a depender se o condomínio é horizontal, se o condomínio é vertical, se o condomínio tem 2 elevadores, se o condomínio tem 24 elevadores. Então, a marca dos elevadores, ela pode influenciar no seguro condomínio. É mesmo? É claro. Se eu tenho aqui uma marca enraizada no país, que tem bases, que tem peças, que tem uma distribuição, né, que a peça, vamos supor, ela chega em 48 horas na distribuição, na ponta, então, ajuda a companhia, não é isso? A fazer os ressarcimentos. E se eu tenho uma marca que não é do país, chegou agora, dificuldade de peças, uma peça de uma marca, não, ela talvez não sirva para aquele outro equipamento. Taxa de importação. Então, a seguradora, isso tudo influencia, isso tudo impacta no preço. É muito complexo precificar seguro. Isso. Mas, Pedro, aí vamos lá. A gente viu agora os preços, a tabela. Vamos partir. Houve o sinistro. Como funciona essa regulação desse sinistro? Quais os cuidados que, vamos dizer, eu, síndico, preciso ter para acionar a seguradora? Até a gente debateu um pouco ontem, acontece muito do síndico ele mesmo abrir o processo, ele mesmo abrir o sinistro. Sozinho, acontece. Às vezes a gente, como corretor, se depara, quando a gente está no sistema, 2 sinistros aqui, mas eu não abri nada esses dias, ou essa semana, ou esse mês, né? O próprio segurado, ele tem direito disso, ele abriu o processo sozinho. Que implicações isso pode acarretar? Pedro, mas o acidente é um acidente, não tem muito o que fazer. Tem sim. Todo acidente ou todo sinistro tem que ter um relato dos fatos, né? E por emoção ou por dedução, aquele relato feito sozinho, sem o apoio técnico do corretor, ele pode vir com palavras que, para o regulador do sinistro, né, podem constar como se fosse um princípio de fraude, ou uma inverdade, ou até uma total... colocar o regulador numa situação de que ele não está enxergando aquilo daquela forma. Já o corretor, como ele já vem passando por esse processo a vida toda, né, aquilo só se repete para nós, né? Sinistro de água, dano em água em elevadores, danos elétricos, portões, acidentes, impacto de veículos, tudo isso a gente passa, né? Então é meio que repetido. Então a gente já sabe como aquela determinada companhia quer que seja procedido, como é que tem que ser esse comunicado, né? Então a gente auxilia na abertura, a gente auxilia durante todo o processo. É obrigação do corretor que ele faça, junto com o segurado, a coleta de toda a informação. Acontece muito durante esse processo da gente ser atrapalhado pelo prestador de serviço, pelo próprio segurado, que é o condomínio. Por exemplo, tivemos danos aos elevadores, uma monta grande, 80 mil, 100 mil. As peças não estão mais no local, as peças sumiram. Como é que a companhia vai indenizar se não tem a prova material de que aquilo foi danificado, ou que tem que ser reposto, ou que tem que ser pago a reposição? Então, a regulação do sinistro é uma pessoa que não está no condomínio e ela tem que ser muniada de imagens, de vídeos, de documentos. Se isso não chega ao regulador da forma correta, aí vem aquela máxima, né? Quando a gente precisa do seguro, o seguro não paga. Pois é. Então, o seguro não presta. Aí o seguro só presta se pagar, né? Assim, então, a melhor opção seria chamar o corretor, para o corretor acompanhar desde a abertura do processo até a coleta dos documentos e informações
até a finalização do processo. Tudo isso você faz no seu trabalho, né, Pedro? Fazemos. Tem sinistros que decorrem meses, porque depende de laudo de bombeiro, porque depende de documentos que o condomínio não tinha à mão. Acontece muito essa parte documental ser problemática, né? Ah, porque isso daqui, a gestão anterior, tem esse negócio da gestão anterior, né? Esse documento aqui eu nunca vi aqui, não. Aí, então, tem toda uma coleta de informações e o corretor ele tem que fazer essa intermediação. Não é só a venda, tem que fazer a intermediação desse processo. Seguradora, dá mais um prazo aí, porque o segurado aqui está tendo essa dificuldade. Isso tudo é e-mail, isso tudo é documentado, isso tudo leva tempo. Pode levar alguns meses. E lá no condomínio fica o quê? Rapaz, esse negócio aí não vai sair, não. Essa seguradora aí é Essa complicada. seguradora é complicada. Aí já vai criando antipatia com a seguradora. E aí o síndico, quando vai renovar, ele diz, não quero nem saber dessa seguradora, me veja outra. Sendo que não é a seguradora A, B, C, é o processo em si. Sim. É a forma como é feito. A forma que foi aberto o sinistro, a forma que foi... Às vezes a própria falta de organização do segurado, do condomínio, de não ter as coisas à mão, às vezes a falta de informação também, né? E tinha que ter isso, né? A gente estava falando em off, né? O que é um condomínio legalmente constituído, né? Exato. A gente pode até tocar nesse assunto também. Eu queria até aproveitar esse gancho que você falou em relação a incêndio e tal. Hoje, como funciona o sinistro, né? A seguradora, ela exige o AVCB, ela exige a parte de avaliação e os atestados que o Corpo de Bombeiros eles dão ao condomínio? Existe um documento, que ontem a gente citou, né, que quase ninguém lê. Não lê, é incrível, que são as condições gerais. Né? As condições gerais nada mais é do que o contrato. Né? No contrato, ele vai dizer o que é risco aceito, o que é risco excluído. Né? Então, a exigência de documento A, B, C ou D, geralmente está descrito nas condições gerais. Né? E uma condição geral não é igual, né, entre as companhias, são diferentes. Né? Eu costumo dizer, sinistros de pequena monta e sinistros de grande monta. Né? Eu não gosto de usar aquela palavra que o povo usa para tudo, né? Depende, né? Depende. É triste isso. Não é depende, não. Ele pode exigir, sim, o AVCB. Né? A gente pode exigir, sim. Ele pode exigir, inclusive, durante a visita de vistoria prévia. Tem seguradoras que mandam um e-mail antes, tá? Eu adoro isso. Manda um e-mail para o segurado dizendo, na visita do vistoriador, o segurado ou seu preposto ou encarregado tem que estar munido dos seguintes documentos. Aí vem lá, laudo, atestado de teste de estanqueidade, AVCB, vários documentos, licença ambiental. Então, naquele momento, tem seguradoras que exigem. Tem seguradoras que não exigem naquele momento. Mas se a gente tiver um sinistro da ordem de 200, 300, meio milhão, 1 milhão, ela vai exigir. Né? Ela vai exigir. Eu costumo dizer, até na palestra, né? O seguro é um contrato de boa-fé. Eu já tive casos de seguradoras que, no papel, elas exigem isso, mas que ela chegou a dispensar de algum segurado. Então... Porque o segurado tinha dado a entrada, porque o segurado estava tomando providências. Né? Mas não tinha. Não tinha. Então, a gente pode entender que o AVCB pode ser um critério para indeferimento do prêmio. Pode sim. Tá. Só vou puxar um pouquinho para o Sérgio aqui. E só para não perder o raciocínio. As bombas de combate a incêndio, né? Os extintores, os hidrantes. Tem uma prática muito comum no mercado, o síndico com medo de roubarem aqueles conectores dos hidrantes, qual é o material daquele? É caro, né? Isso, cobre. É cobre, né? E aí os síndicos tiram, com medo de roubar, fica sem. Né? No momento que precisa... Colocam cadeados. Colocam cadeados. Eu tive um sinistro... Muito. Eu tive um sinistro que afetou somente uma unidade e que, preponderantemente, foi determinante nesse sinistro, isso tem poucos meses, 4 meses, a brigada de incêndio treinada entre condôminos,
combateu e debelou aquele incêndio. Debelou não, né? Manteve aquele incêndio contido até a chegada do Corpo de Bombeiros. Mas os conectores, as mangueiras, as bombas, tudo funcionando. Então, imagina que, num sinistro de grande monta, não tinha os conectores, os motores, as bombas, né, de combate a incêndio não funcionavam há mais de 2 anos, e houve o quê? Um agravamento do risco. Se o condomínio tem consciência, tem ciência de que esses itens necessários, né, para o combate não existiam, e acontece, isso pode ser determinante para a negativa do pagamento do prêmio. Mas, Pedro, eu vou além, só para continuar, tá? Você falou aqui que existem os contratos, né, de seguro, mesmo sem a solicitação do AVCB. Vamos agora para a parte do pagamento. Né? Houve a boa-fé, como você mesmo falou. Né? Havendo sinistro e não havendo a comprovação do AVCB, a seguradora, ela vai fazer o pagamento ou ela vai exigir o AVCB? Vou dizer de novo, ela pode, é direito dela, e ela pode exigir e pode negar o pagamento. Mas na prática? Aí eu não quero usar, mas cada caso é incrível. Os casos se repetem, mas não são iguais. Sim. Os casos se repetem, mas não são iguais. Eu digo isso porque sinistros de incêndio, eles nunca são de pequena monta. Raro. E está aumentando muito, Isso. viu? Aumentando bastante. A gente tem estatísticas, a gente estava até conversando sobre isso, né? Para a gente ver em Maceió como é que está isso. Está cada vez mais verticalizado, né, as moradias, né? E as pessoas estão certas, a morada, investem, é muita iluminação. Carga elétrica. Muita carga elétrica, às vezes o mesmo disjuntor, o mesmo quadro. Né? O prédio antigo, da rede. O prédio antigo não acompanha essa modernização, né? Agora até carro elétrico querem ligar o prédio. Então, é uma série de novas demandas, né, dessa vida que a gente está evoluindo, é um processo, né? E que o prédio, será que o prédio vai acompanhar tudo isso, né? E tem que ter investimento, né? Eu estava conversando com um síndico ontem que ele disse que nos condomínios que ele administra, ele já tinha investido, acho que mais de R$500 mil, um negócio assim. Preventivamente. Eu digo, cara, parabéns. Da gente, é um case, né? São poucos, né? Mas a maioria não é assim. A maioria deixa a coisa aí acontecendo até acontecer o pior. Deixa eu puxar um momento aqui, nesse nosso bate-papo. Eu queria fazer 2 perguntas específicas para cada um de vocês, uma para cada um de vocês, só para a gente trazer aí para o síndico leigo que está chegando agora, que não sabe essas nomenclaturas, né? Não tem esse linguajar que a gente está habituado. Primeiro eu queria perguntar para o Sérgio, bem rápido, bem resumido, Sérgio, o que é o AVCB? Porque a gente está falando aí de AVCB e tudo mais, mas tem gente que está aqui, o que é isso? Estou perdido. O que é o AVCB? Em rápidas palavras. Perfeito, ótimo. Uma pergunta. AVCB, literalmente, é auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso traduzindo, é o certificado, né? É a certificação de que você está dentro das normas vigentes, de todas as 45 ITs que hoje regem o Corpo de Bombeiros aqui no estado de Alagoas. Né? E pouca coisa, né? Pouquíssimo. Pouca né? coisa. Eu até acrescento aqui, né, algumas coisas. Hoje o certificado do Corpo de Bombeiros ele vai além do processo de combate a incêndio, né? Porque a gente exige o SPDA, a parte elétrica, gás e os sistemas de combate a incêndio funcionando. Tem que estar funcionando. Quando você recebe essa certificação no Corpo de Bombeiros, quase que o seu apartamento passou por um pente fino. A não ser sistemas muito específicos, né? Não vão estar incluídos nesse rol de exigências que o Corpo de Bombeiro faz. Perfeito. Já acho que resumiu bem o pessoal. Isso é importante. Isso até, se um síndico não for atrás do AVCB, não tiver o AVCB em dia, teoricamente ele quase está dando causa a um sinistro. Teoricamente. Não, então, a responsabilidade é aquilo, não adianta querer terceirizar responsabilidade, né? O que está acontecendo hoje é um modismo muito grande, o síndico ele acha que está tirando uma pressão ou uma carga dos ombros, né? Não, tá aqui, eu fiz até uma ata, tá? Olha, foi eu que decidi não, viu? Foi o conselho, eu tive uma reunião aqui com o conselho, e eles resolveram esse ano que a gente desse uma pausa nas manutenções, né? E ano que vem a gente vai fazer isso. Aí aconteceu o sinistro.
Aí ele quer dizer, não, eu não fiz o reparo das bombas, eu não fiz o reparo dos para-raios que não estavam funcionando, porque a gente decidiu que não ia fazer esse ano, que esse ano que vem, ó. Tá aqui o documento. Deixa para depois. Tá ferrado. É. Tá ferrado. Vai responder sozinho. Ele vai responder sozinho por tudo. É complicado. Imagina tu responder pelo prejuízo do teu vizinho de 200 mil, 300 mil. Eu citei ontem um caso, é daqui de Maceió, tá? Incêndio dos bens dos condôminos. Incêndio dos bens dos condôminos. Unidade de 4 milhões e meio cada, tá? Altíssimo padrão, né? R$100 por unidade. Está contratado. O que se compra com R$100 hoje? Um apartamento desse nível, ele tem 1,5 milhão, 2 milhões de bens dos condôminos por unidade. O síndico, como é que o síndico vai explicar isso numa assembleia? Eu digo, olha, rapaz, a gente cometeu um erro e a gente só contratou R$100 para cobrir os teus 2 milhões aí. Vai sofrer um processo, vai responder com o próprio patrimônio, com os bens. É o que acontece, e acontece no Brasil todo, um ou outro caso vai acontecendo. Porque a estatística é isso, não é no local só que vai acontecer. Por isso que acontece um caso em Sergipe, ou em Alagoas, demora um ano para acontecer de novo, acontece, entendeu? Mas, assim, a conscientização é a gente que tem que criar, é a gente que tem que fazer. E aí a culpa sempre é do corretor, né? Ah, mas eu documento, tá? Tá certíssimo. Né? Eu já tive, adiantando aqui, a gente até estava falando sobre isso, eu já tive caso, parece mentira, parece que a gente está contando aqui, fazendo stand-up, mas síndico me ligar, dia de sábado, eu digo, eita, o que foi? Atendo. Cara, aconteceu um incêndio aqui agora, na unidade, o morador perdeu tudo. Vê aí como é que faz para a gente acionar o seguro. Aí a gente vai, entra lá no sistema e diz, mas síndico, tu não renovou o seguro. Comigo não. Renovei sim, aí o cara, né? Renovei, eu mandei você renovar. Se você não renovou, a culpa é sua. Olha aí, né? Aí você vai lá no print, tá lá, é uma delícia, tá? Não vou renovar o seguro este ano, não temos dinheiro. Aí eu mando pro cara. O síndico, numa hora dessa, o chão se abre, o cara se apega a todos os santos. Ele fez besteira, e agora? O cara vai ter que se mudar do condomínio, vai sofrer um processo, vai ter que arcar com o próprio patrimônio. A consequência é grande. Pedro, a gente está falando tanto de prédios, né, a verticalização, mas hoje existe uma diferença entre condomínios, seguro para condomínios verticais e horizontais? Boa, muito bom. É muito pouco falado, né, do condomínio horizontal, né? O pessoal é muito mais barato em relação ao condomínio vertical, porque assim, é uma operação, vamos dizer assim, embora maior, né? Mas é uma operação, como a gente falou agora, não é verticalizada, então os equipamentos são mais distribuídos. A gente já não vai ter a questão dos elevadores, que é um grande problema hoje, de sinistralidade, de pagamento de prêmio, né? Então, é um seguro bem mais em conta, mas não menos importante, e obrigatório do mesmo jeito, né? E a gente verifica o seguinte, nos condomínios horizontais, né? Valores de cobertura básica é onde eu pego mais erro, em condomínios horizontais. Você sabia que o seguro condomínio para condomínios horizontais, ele cobre a reconstrução das casas? É mesmo, Pedro? Cobre. Cobre sim. Interessante. Então, se cobre, a gente tem que fazer aquele cálculo, né, da cobertura básica, contando com isso. Né? Mas o valor é do bem ou o valor da construção do bem? Boa também. Olha, prestou atenção Tá ontem. vendo? É o valor da reconstrução do bem. Mas mesmo sendo o valor da reconstrução, que é um valor menor do que o valor venal, o valor de venda, a gente ainda se depara com situações muito assustadoras. Né? Ontem eu citei um caso de um condomínio vertical, que a cobertura básica deveria obrigatoriamente estar 47 milhões e estava 10 milhões. Né? Aí, se tiver um sinistro, né? O que vai acontecer? Rateio. Pagamento proporcional. Olha o problema. Como é que explica isso para o vizinho? Como é que explica isso na Assembleia? Como é que o síndico diz, né? E a maioria, na hora de contratar, não quer nem receber o corretor, para entender um pouco, né? É tudo por WhatsApp, Renata. Vê aí uma cotação para mim. Não tem tempo. Não, que a maioria trabalha. Né? Eu sou um defensor ferrenho do síndico profissional. Nada contra o síndico condômino.
O condômino pode ser também uma pessoa profissional, né? Sim. Mas geralmente o condômino não tem tempo. Porque ele tem a sua profissão. Ele tem, é justo que ele se dedique à família e à profissão, mas o síndico profissional ele já tem um checklist na cabeça, né? Ele sabe que aquilo é sério, ele sabe que tem implicações, né? Ele vive para, né? O seguro é feito uma vez por ano. Você tinha que dedicar ali 20 minutinhos. Uma análise mais minuciosa, né? Corretor, tem como você me visitar para a gente bater um papo? Eu não entendo disso. Às vezes falta um pouco de humildade, viu? Eu não entendo disso. Tem como você me explicar? Como é que funciona isso daqui? Pouquíssimos síndicos geram esse momento com o corretor. E o corretor é ávido disso, né? Eu não conheço, eu desconheço um corretor que negue fazer uma visita, né? Mas Sim. os síndicos, geralmente, eles não querem. Porque eles têm medo da visita gerar compromisso, né? Mas, gente, como é que a gente vai fazer uma contratação dessa sem gerar compromisso? Pois é. Né? É o patrimônio de terceiros, né? Uma coisa é o Renato tomar a decisão de não fazer o seguro do carro dele. Ele está correndo um risco. Assume o risco. O Renato, todos nós sabemos, né, pessoal? Condo Gold, dinheiro não falta. Oh. É uma decisão do Renato. Agora, o Renato dirigia um carro do Pedro emprestado. E aí ele... Pedro, me empresta 6 meses teu carro. E o Renato dirigia aquele carro sem cobertura nenhuma, sem seguro. O patrimônio não é dele, é de terceiros, né? Então, o síndico, ele está ali cuidando do patrimônio de todos. Mas só o patrimônio dele é afetado. É verdade. Ô Pedro, seguindo aqui o roteiro, eu acho que você já respondeu algumas das perguntas, né, que ficaram aí no ar, que são as condições gerais do seguro, quais as dificuldades, você deu uma esmiuçada. Tem mais alguma dificuldade dentre as que você enfrenta no dia a dia, na sua rotina, para a contratação desse tipo de seguro? Tem sim. Aquele momento que nós tivemos ontem, né, plateia lotada, muito bom, aquilo dali é riquíssimo para o corretor. Por quê? É aquilo que eu digo, se queremos um mercado melhor, a gente tem que se dedicar a melhorar o mercado, né? Então, hoje a gente já se predispõe até a fazer visitas em company, em concorrentes nossos, falando sério mesmo, principalmente bancos. A gente já está alinhando aí visitas em alguns, para que a gente possa fazer uma reciclagem com aquelas pessoas responsáveis pela parte comercial de seguros dos bancos, para que eles possam calcular da forma correta, fazer da forma correta. Pedro, você está ajudando o concorrente e isso não é ruim para você? Não, é muito bom para mim. Por quê? Se ele calcular correto, se ele fizer dentro dos... Vai ter variações, né? Mas no momento de eu entregar uma proposta, até para concorrer àquele prédio, aquele condomínio, as coisas estão mais próximas, né? Eu entendo a cabeça do síndico, né? Claro. Poxa, você me fez aqui um cálculo, deu um condomínio de altíssimo padrão, deu R$8.000, mas eu fiz aqui com o banco e deu R$1.500. Ele, Pedro, bloqueia logo o WhatsApp, né? Desse que deu 8.000. Alguma coisa errada não está, não? Então, tinha que ter esse senso crítico de que alguma coisa está errada, né? Mas a maioria dos síndicos faz o quê? Vai para mais barato. Vou contratar esse de R$1.500 aqui. Mas, de repente, ele está comparando banana com laranja. Muito isso. Seguro é muito isso, tá? E seguramente não leu nada, né, das propostas. Não eu acho que leio, não teve não uma leio. avaliação mais minuciosa, mais criteriosa. O né? diagnóstico que eu faço ao longo já desses anos todos é que essa pessoa que fez 1.500, para um que deveria ser entre 7 e 8, a maioria é despreparo. Não é má fé, não, tá? É despreparo. Não tem noção de como calcular a cobertura básica. Ontem eu não falei como é que calcula, tá? Cobertura básica é feita por um índice, um método chamado CUB, que é o custo unitário básico da construção civil. Né? A gente tem um Sinduscons em cada estado e eles medem esses índices e lançam isso, informação pública, e a partir daquilo é um preço do metro quadrado. O corretor ele tem um sistema que a gente vai enquadrar aquele condomínio médio padrão, alto padrão, baixo padrão, popular, popular de quantos pavimentos. Então, é um cálculo um pouco mais profundo, né? Claro. Seria uma base como o Sinap e o OSSE, né? O Sinap para a Caixa e o OSSE, que ajuda... É um parâmetro, né? Isso. Então, o que a gente vê muito no mercado hoje? Ou um erro gritante, que é pegar o preço de venda, vezes o número de unidades. Um apartamento é 1 milhão, são 20 apartamentos, 20 milhões.
Errado. Não. Não. A gente tem que calcular o valor mínimo suficiente para a reconstrução desses 20 apartamentos, que, por consequência, cada um vale 1 milhão. Mas não é 1 milhão, né? A gente tem o lucro da construtora, né? A gente tem o custo do material, então a gente faz esse cálculo sem a parte do lucro, né? Então, vamos supor, estou aqui chutando, que não é 1 milhão, é 500 mil. Então, teoricamente, em vez de 20 milhões, é 10 milhões, né? Sim. Olha a diferença, né? Agora, o que não pode é, se é 10 milhões, né, a gente pegar uma proposta que está lá 2 milhões. Se a gente tiver um sinistro de grande monta, a seguradora ela não vai deixar de pagar. Ela vai pagar o quê? Proporcional ao valor contratado. Olha o BO, né? E como é que explica isso na Assembleia? Não Pois explica. Só antes de a gente dar sequência, me veio aqui um insight aqui. Você então aconselha, Pedro, que o síndico ele convoque, ele se reúna com o corretor dele, de preferência, no começo do ano, na sua ordinária, para fazer uma planilha de previsão orçamentária, já incluindo uma previsão da renovação do seguro? Boa. A administradora faz isso muito, tá? Pedro, eu estou com um condomínio aqui e eu estou elaborando a planilha orçamentária e eu não tenho noção do seguro lá, quanto é que vai ficar. É muito legal isso, tá? Eu digo, vamos fazer o seguinte, você é muito ocupado, me dê o telefone do encarregado, do fiscal, do supervisor, porque ele vai saber tudo do prédio, né? Eles sabem tudo, né? E aí eu vou ver toda a parte das dúvidas que nós temos, né? Quantos pavimentos, qual a marca dos elevadores, quantos elevadores, tudo, né? Tem sensor de fumaça, não tem? Tem brigada, não tem? Depois de tudo feito, levantado, calculado, administradora, olha, em média, né, dará em torno de X a X. Então, a gente faz isso muito com a administradora. Síndico, até o dia de hoje... É difícil, né? É difícil. É por isso, talvez, que exista também a importância, né? É importante ter um corretor especializado em seguro de condomínio. Quanto mais faz, mais especializado. Respeito muitos colegas que são especialistas em auto. Existem hoje grandes corretores especialistas em frota de veículos pesados. Existem corretores hoje no Brasil especialistas em aeronáutico. Sim. Né? Só faz jatinho, só faz avião, massa, muito bom. Nós temos um caso emblemático aí a nível mundial, que foi a queda do avião da Chapecoense. Sim. Né? Você acompanha como é que está aquela questão do seguro? Eu acompanho. Não, eu não acompanho. Eu acompanho. Ali houve erros gravíssimos, né? De cálculos, de diminuição de valor de cobertura, entendeu? Então, para você ver como seguro é uma coisa que pode impactar vidas. Está se arrastando até hoje? Até hoje. Poxa, Ali, o nexo causal foi o que não faltou. Muita coisa, né? Muita imprudência. E a seguradora está errada em partes, né? Porque nas condições gerais é bem explícito, né? Que não podia voar em determinado país A, país B, país C, e voou. Então, você vê que como é complexo o seguro, por isso que às vezes a indenização se arrasta por tanto tempo, né? Porque tem o lado da seguradora, tem o lado do segurado, né? Então tem que ser justo. O seguro tem que ser nada mais que a expressão da verdade. Claro. Por isso, o segurado não pode faltar com a verdade. E o corretor não pode ir na onda do segurado, tá? Ele está vendo que aquilo não condiz com a verdade. E existe ainda alguns colegas que, vamos dizer assim, fazem vistas grossas para alguns detalhes. A gente da Segurama não faz, tá? Enxergamos daquela forma, eu não vou arriscar a reputação por causa de um cliente ou um contrato. A gente não faz isso. Pedro, tenho certeza, eu e Renata, e você mesmo, ao longo do tempo, a gente vem estudando, né, vendo os casos, para dirimir até os nossos futuros problemas. Me conta aí na sua história, já teve algum caso, agora, curiosidade, né, um caso integrante, que diz respeito à contratação de um seguro, que você pode nos contar? Eita, eu tenho um caso, eu já vem de cara, eu lembro na hora. Eu já tive caso, aí não foi nem de seguro condomínio só, né? Foi outro ramo que foi o seguro de vida, né? De uma pessoa querer fazer seguro pela outra sem a outra ter conhecimento. Que conversa. Já tive. E eu fui a fundo, né? Eu pedi assinatura, me dê mais 2 dias. A pessoa estava treinando a assinatura, né?
Quando você sente isso, o corretor ele imediatamente tem que comunicar à companhia. Tá? Eu digo, percebo nessa relação, nessa contratação, indício de fraude, favor verificar, favor ficar atento. Né? E nesse caso que eu estou falando, era um filho, né, que queria contratar pela mãe, que queria, sem a mãe ter conhecimento. Né? E aí eu consegui contato com ela não tinha conhecimento mesmo, e ela pegou e disse, olha, não leve adiante, não contrate, eu não autorizo. Eu digo, sim, ele vai me ligar, eu digo, não, então, diga que saiu do ramo, invente qualquer coisa, mas ela não queria se indispor com o filho, mas ao mesmo tempo foi uma situação muito estranha. É um exemplo. Acontece, viu? E acontece também em seguro condomínio. Né? A gente perceber uma má-fé, um indício de fraude, o que a gente faz? Comunica à companhia. É como eu falei e falo, o corretor ele não é funcionário da companhia, mas ele também não é funcionário do segurado. Ele é um intermediário. Se ele sentir que o segurado está faltando com a verdade, a gente tem aquela máxima, né? A gente demite o cliente, tá? Então, a gente não vai arriscar a reputação por causa de um cliente. Esse caso que eu citei, eu tenho muito seguro de vida, né? Aí eu gosto muito, ao fechar um seguro, Renato, eu mando a pólice para a esposa, né? E aí o segurado diz, mas você mandou a pólice para minha esposa? Eu digo, foi, mandei, ela é a maior interessada. Eu tenho caso de esposas que ainda diz assim, mande os boletos para mim que eu vou ficar atenta a isso. Para não atrasar. Nunca atrasou. Quando eu mando para a esposa, nunca deixa de ser pago o boleto. Elas são bem mais atentas. E o interesse é que ocorra, né, tudo conforme. Bacana, a gente está chegando já no fim do nosso tempo. Foi um bate-papo muito bacana, muito agregador, cheio de conhecimentos novos. Vou pedir que você faça suas considerações finais, Pedro. Depois vou pedir para o Sérgio. E a gente vai se despedindo aí do pessoal aos pouquinhos. Agradeço. É uma felicidade muito grande ver o que o G12 está construindo. Né? É uma construção. A gente vai fazendo as coisas e não tem um manual de como fazer as coisas. Né? É verdade. A gente vai acertando, tentativa e erro, né? E eu acho que o que está sendo construído aqui em Maceió, Alagoas, através da iniciativa G12, é grandioso mesmo. Eu acho que vai servir até de referência para outros estados. Acho não, tenho certeza. Já está servindo. Né? E no caso, né, do meu tema, do seguro, a gente tem preocupações, a gente quer que o mercado melhore. Uma coisa é certa, nem eu, nem outro colega, a gente deseja fazer a venda pela venda. Né? A gente quer que a venda seja feita da forma correta, ou conosco ou com outro colega. É um respeito muito grande que nós temos. Ontem até tinha um colega de uma outra corretora que estava lá assistindo, prestigiando. Quando a gente se encontra, e sem se conhecer, é uma alegria muito grande encontrar um corretor. E eu digo aos síndicos, tenham na cabeça de que o patrimônio da gente é importante, mas vocês estão gerindo patrimônio de terceiros. Eu acho que a responsabilidade é triplicada aí, não é nem em dobro. Gerir o patrimônio dos outros e ser omisso em relação ao patrimônio dos outros é muito grave. Sim. Então, se quer deitar no final do dia, encostar a cabeça com aquele sono tranquilo, tenha um olhar para o seguro, compartilhe essa responsabilidade com quem pode lhe ajudar, quem tem conhecimento, que é o corretor de seguros. E é aquilo que eu falo, né, todo final de palestra e entrevista eu digo, seguro só com corretor de seguros. É isso que eu tenho aí, a mensagem que toque o coração desses gestores, para ver se a gente consegue um mercado melhor. Legal, obrigado, Pedro. Sérgio, o que você tem a dizer? Foi uma conversa maravilhosa, né? Acho que eu que lido com o combate a incêndio, acho que eu fiquei maravilhado ontem com a palestra, né? Hoje, dirimi, acho que eu não consegui fazer as perguntas ontem. Eu acho que a cada vez mais o grupo nos proporciona nos aproximar para dirimir essas questões e assim passar um conhecimento mais aprofundado e melhor para quem vai assistir às nossas palestras, quem nos alcança aqui pelo G12, né, do podcast. Então, eu fiquei super maravilhado, super mesmo. Parabéns. Seja bem-vindo. Pela profissão e que momentos como esse, né, se realizem todos os meses para que a gente possa crescer e gerar conhecimento através disso. Ótimo, maravilha. E é isso.
Fiquei muito feliz aí com a quantidade de pessoas que participaram na palestra. Muito bom. Foi extremamente agregador, uma pessoa altamente capacitada, Pedro Erlon, falando sobre seguros, que é realmente muito pouco falado, né? A gente vê que existem muitas lacunas de conhecimento e as pessoas não dão tanta importância porque tem para não usar, né? E a gente teve uma aula aqui hoje com o Pedro. Agradeço demais também a presença do Sérgio, foi bastante agregador, trazendo algumas situações do cotidiano dele em relação a incêndios. Tenho certeza que o pessoal de casa aí, nossos ouvintes, nossos seguidores aí, ficaram também com bastante conhecimento, agregaram bastante ao seu conhecimento. E cada dia mais vamos trazendo mais temas, diferentes temas, trazendo conhecimento gratuito com o G12 e somente pessoas que realmente sabem do que estão falando, né? Então, pessoal que está aí assistindo a gente, segue a gente no Instagram, acompanha lá no YouTube, a gente está trazendo todos os meses aí mais conteúdos, pelo menos 2 temas diferentes todos os meses. E eu, Renato, aqui quem vos fala, agradeço demais o tempo que acabaram aí despendendo, nos assistindo. É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.